Ora, boa noite, bem-vindos. O tema de hoje é composto por 4 questões. A primeira está ali, a segunda, facilitamos a sua ação na nossa vida, qual a proteção e se somos responsáveis. Eu vou já responder às duas últimas. Proteção, sermos amorosos, praticarmos o bem, sermos caridosos e bons pensamentos. Somos responsáveis? A resposta é sim. Relativamente às outras duas, vai ser o tema mais desenvolvido ao longo deste pequeno trabalho. Espíritos negativos. A classificação dos espíritos, existe uma classificação feita por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, e nós baseamos muito no Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos, digamos assim, que é o pilar que sustenta a doutrina espírita. É o principal livro da codificação. Através deste depois foram desenvolvidos mais 4, mas este é a base, é o pilar da nossa doutrina. E Allan Kardec, nas perguntas que faz aos espíritos, há uma altura que chega à classificação dos espíritos. Não quer dizer que esta classificação seja completamente estanque, que é assim, mas é para nós nos podermos orientar um pouco. É uma classificação com 3 ordens e 10 classes. Na primeira ordem e classe única estão os espíritos puros, como Jesus, etc., que é o que nós ambicionamos. Nós fomos criados lá atrás no tempo simples e ignorantes, transitamos pelos 4 reinos da natureza e agora o nosso objetivo é sermos espíritos crísticos. Daqui até lá ainda vai faltar muito, porque ainda estamos no mundo de provas e expiações, mas lá chegaremos com o seu tempo. A segunda ordem, espíritos bons, tem 4 classes. Espíritos superiores, espíritos de sabedoria, espíritos sábios e espíritos benevolentes. Terceira ordem, onde nós estamos, espíritos imperfeitos, tem 5 classes. Espíritos batedores ou perturbadores, espíritos neutros, espíritos pseudo-sábios, espíritos levianos e espíritos impuros. A grande maioria dos espíritos reencarna no planeta Terra, pertencem à terceira ordem, pois ainda temos a predominância dos interesses materiais sobre a busca das realizações espirituais. Estamos presos às paixões e agimos com egoísmo e orgulho. Nós, aqui na Terra. Eu baseei-me praticamente no Livro dos Espíritos para fazer este trabalho. E logo manda-nos aqui à pergunta 459 do Livro dos Espíritos. E a pergunta 459 diz-nos isto: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos espíritos, Allan Kardec: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Reparem nesta resposta curta dos espíritos para Allan Kardec. Como ocorre a influência espiritual? O Livro dos Espíritos remete-nos à pergunta 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? E os espíritos respondem: há o laço que liga a alma ao corpo. Aqui alma entendamos como espírito, porque alma somos nós espíritos encarnados. Alma aqui vamos entender como espírito. E então há algo que liga o espírito ao corpo, que é o perispírito. Portanto, nós somos constituídos por 3 partes: corpo, perispírito e espírito. Transmissão do pensamento. Os pensamentos e os sentimentos exprimem-se por vibrações que se propagam pelo espaço com intensidades diferentes, assim como o som e a luz se propagam pelo ar, devendo atingir pelas leis de sintonia e afinidade outras mentes, encarnadas, desencarnadas, que comungam das mesmas ideias. Sempre que pensamos em alguém, sintonizamos
com essa pessoa, emitimos automaticamente para ela uma parte das nossas energias. E eu aqui vou dar um exemplo que aconteceu há uns anos. Tinha ido jantar à casa de uns amigos e estava a ver snooker, porque pronto, como sou visita não é preciso fazer nada, as visitas sentam-se e esperam que a comida venha para a mesa. E pedi ao dono da casa para meter na Eurosport, que eu sou um fã de snooker, e ainda por cima estava a jogar o meu jogador preferido, que é o Ronnie O'Sullivan, um irlandês. E está prestes a atingir a tacada máxima, que são 147 pontos, e eu viro-me para a minha filha. Mariana, manda-me uma mensagem ao Pedro da Tirza, que o Pedro é um irmão aqui do centro, porque ele também é fã de snooker e também do Ronnie O'Sullivan. Manda uma mensagem e a Mariana, pai, manda tu, então vou eu mandar. Ela acaba de dizer, manda tu o meu telefone, pip, pip. Era uma mensagem do Pedro a dizer, Nuno, vai ver o Eurosport, que está lá o Sullivan, a quase a chegar aos 147 pontos. Portanto, reparem como é que é feita a transmissão de pensamentos. A outra pessoa absorverá ou não nossas energias, vibrações e pensamentos, de acordo com a sua sensibilidade, afinidade, sintonia que tenha connosco. Aqui podemos fazer uma comparação. Homem, televisão, temos que fazer uma sintonia. Quando compramos uma televisão, temos que a sintonizar. Isto é uma sintonia física. Homem, espírito, é uma sintonia moral. Isto é apenas uma comparação que tem a ver com as sintonias. Assim, temos que a influência externa depende da nossa receptividade. Assim como podemos controlar a sintonia da televisão, também podemos controlar a nossa mente. Se tivermos bons pensamentos, de certeza que não vamos atrair espíritos negativos, espíritos inferiores. Esses não querem saber nada do bem. Esses que têm a predominância do mal, têm o mal incutido neles, eles querem... se eu estou a dizer, não, vou fazer uma boa ação, hoje vou fazer voluntariado, vou para os hospitais da universidade fazer uma visita nas enfermarias, dar uma palavra de conforto a quem está lá internado. De certeza que não vou ser acompanhado por espíritos destes. Porque a nossa sintonia, eu estou cá em cima, em sintonia, a vibrar, e eles estão muito mais em baixo. E agora remete-nos, a partir do conteúdo dos pensamentos, as companhias espirituais que elegemos. Portanto, e agora vamos à pergunta 460 do Livro dos Espíritos. Este Livro dos Espíritos é um livro que nós devíamos ter na nossa mesinha de cabeceira. É um livro que não é para ler de carreirinha, é para de vez em quando, à noite, antes de nos deitarmos, ler 2, 3, 4 perguntinhas. E eu acho que já li, elas são 1019 perguntas, já as li não sei quantas vezes, e cada vez que leio a resposta que eles dão para mim tem outra interpretação. Ora, 460. Depare com os pensamentos, esta é a pergunta, perdão. Depare com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? E a resposta dos espíritos é esta. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e, não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem-se. O nosso querido irmão Fernando, eu gosto muito de o parafrasear, que ele diz assim, quando nós às vezes temos uma boa ideia e costumamos dizer que rica ideia que eu tive. Não, a ideia é deles. Se a ideia vos der mal, então essa é nossa. Pergunta 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios do que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. E mais a mais, nós aqui temos um dom extremamente importante
que Deus nos deu quando nos criou, que é o livre-arbítrio. Podemos escolher. Portanto, tudo depende de nós. Mas já vamos ver uma fase, também sob influência destes espíritos, que chegamos a uma altura que não vamos conseguir escolher. Pergunta 462. É sempre dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Algumas vezes, elas lhe vêm do seu próprio espírito, porém, de outras muitas, lhes são sugeridas por espíritos que o julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração, fazem assim, sem suspeitarem, uma verdadeira evocação. E Allan Kardec dá uma notazinha relativamente a isto. Se for útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios do que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é o que convém que assim aconteça. Pergunta 463. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Pode ser bom ou mau, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Pergunta 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Eu aqui não gosto de ser espírito mau, prefiro ser espírito inferior. Estudai o caso, os bons espíritos só para o bem aconselham, compete-vos discernir. Portanto, temos que estar atentos. E depois temos o livre-arbítrio, podemos escolher ou o que diz o bom ou o que diz o mau. Nós é que sabemos, nós é que temos que escolher. Pergunta 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. E esta pergunta tem duas alíneas. A linha A. E isso lhes diminui os sofrimentos? A resposta dos espíritos, não. Mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. A linha B. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? A resposta dos espíritos. Os que resultam de ser de ordem inferior a criatura e de estar afastada de Deus. Porque se estivermos próximos de Deus, de certeza que eles não se aproximam de nós. Pergunta 466. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí, o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a auxiliar tal mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando quereis o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a alimentarem-te no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. E Allan Kardec acrescenta uma nota dele. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Na pergunta 467, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Lá está, se nós pensarmos no bem e fazer o bem, de certeza que não vamos atrair maus espíritos. Na pergunta 468, renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Que querias que fizessem? Respondem os espíritos. Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato.
Tocaia é um termo brasileiro que é emboscada. Quando o gato vê que não consegue apanhar o rato, desiste, está cansado. Mas fica à espreita que o rato ponha a pata fora da toca. Assim que ele puser, o gato lá está. E acontece o mesmo com os espíritos inferiores. Nós neste momento estamos numa onda de estar a sintonizar no bem, mas se abrirmos uma janelinha para irmos para o mal, eles voltam à carga, como se costuma dizer. Na pergunta 469, perdão. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Já aqui dei as respostas, e a resposta deles é esta, dos espíritos, a Kardec: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa razão, porque Jesus na oração dominical nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Na pergunta 470, os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências, isto é, quem semeia colhe. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar a nós, para nos experimentar a nós. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Na pergunta 471, quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos ou da que com eles tiveste durante o sono. Na 472, os espíritos que procuram atrair-nos para o mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, mau grado vosso, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontram um homem no seu caminho uma determinada quantia. Não penses que tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois que se apoder da importância achada. Enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com a relação a todas as demais tentações. Depois damos aqui um pulo da 472 para a 484. Os espíritos afeiçoam-se de preferência a certas pessoas? E a resposta dos espíritos é esta: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Allan Kardec deixa claro a importância do pensamento na nossa vida. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. E esta frase, isto é uma nota de Allan Kardec à pergunta 662 do Livro dos Espíritos. E a pergunta 662 é esta: pode-se, com utilidade, orar por outrem? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem, atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes associam-se ao bem que deseja fazer. Agora vamos ver algumas interferências negativas. Espiritual ocorre através de entidades espirituais desencarnadas, agem interferindo
em todos os setores da nossa vida, pessoal, familiar, trabalho. Emocional, a energia de pensamentos e emoções negativas abre campo energético para a atração das energias desequilibradas. Mental, pensamentos de outros espíritos encarnados podem atuar no nosso campo mental, criando pensamentos negativos em nós que julgamos ser nossos. A lei da atração-repulsão, que rege a estrutura atómica de todo o universo, nada mais é que uma modalidade da lei maior, da lei divina. Amai-vos uns aos outros, eis a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei da atração para os seres vivos e ironizados, e a atração é a lei do amor para a matéria orgânica. No Livro dos Espíritos, na questão 888, a linha A. Portanto, a questão 888 é de que se deve pensar da esmola, mas a linha que aqui reporta é dar-se-á reproveis a esmola? Não, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira como habitualmente é dada. E aqui podemos utilizar aquela máxima de Jesus, que a tua mão esquerda não veja o que a direita dá. Portanto, não precisamos de fazer... Se quisermos dar algum dinheiro, não precisamos deixar cair o dinheiro na tacinha do homem. É chegar lá, baixar, deixar. Ninguém precisa de ver. Portanto, a lei de amor, conforme Jesus nos ensinou, um guia para a nossa evolução, quando nos leva a amar ao próximo cada vez mais. Perguntando se o exercício da mediunidade pode provocar numa pessoa a invasão de espíritos inferiores e suas consequências, Allan Kardec demonstra a importância de estudar. Na pergunta 796 do Livro dos Espíritos, no estado atual da sociedade, reparem, o Livro dos Espíritos já tem 160 e qualquer coisa anos. E há 160 anos, reparem nesta pergunta que Kardec faz aos Espíritos. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Ou seja, já naquela altura havia a necessidade de agravar as leis penais, porque havia se calhar muitos criminosos. É o que nós estamos a ver hoje. Já se pondera em Portugal aumentar os 25 anos de pena máxima em Portugal, parece que é pouco. Já se pondera, se calhar, aumentar mais. Portanto, em vez de estarmos, se calhar, a caminhar, estamos a estagnar, porque nós espíritos não andamos para trás, não regredimos. Mas estamos a chegar a um ponto que estamos a parar, se calhar, no bom sentido, em vez de começar a diminuir as molduras penais das penas, o homem, se calhar ainda há necessidade de as agravar mais. E os espíritos responderam, uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente essas leis destinam-se a punir o mal depois de feito. A justiça dos homens só castiga depois do mal feito. Do que a secar-lhes a fonte, isto era, havia de haver leis que, como é que é de explicar, que em vez de levar o homem ao mal, levá-lo a praticar era, mas é o bem, e ele já não cometia o crime, e não havia necessidade de ir a tribunal e ser condenado. Mas não, as leis feitas por nós homens é para castigar o mal, mas depois dele já está feito, não para evitar o mal. Em obras póstumas, Allan Kardec diz: é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Não precisamos de ser muito instruídos para sermos educados. Para passarmos por um colega, eu falo na minha empresa, agora não, há 2 anos que estou em teletrabalho, mas éramos 200, os novitos, era impressionante, passavam por nós no corredor, nem bom dia, tínhamos de ter nós sempre, os mais velhos, bom dia. Bom dia. Não custa dizer bom dia, não se paga, ainda não paga imposto qualquer dia, por este caminho se calhar vai pagar por dizermos bom dia, mas ainda não se paga, não custa dar as salvas às pessoas, mesmo na rua, os vizinhos num prédio, não custa. Emmanuel diz-nos, precisamos de compreender que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza das nossas ideias, aspirações, invocações e apelos.
A energia viva ao pensamento desloca à nossa volta forças subtis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com as quais... Estão a ligar para cá, de certeza. Com as quais recebemos a atuação dos outros. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós e que, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos com as emoções e ideias de todos, encarnados e desencarnados. Na nossa faixa de simpatia, estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos. Não há como ignorar a influência mútua que exercemos uns sobre os outros e a sintonia que somos capazes de estabelecer uns com os outros. E agora, avançando um bocadinho mais na influência dos espíritos inferiores ou negativos sobre nós, pode nos levar a dois casos. Pode nos levar à obsessão e à subjugação. Vou falar muito rápido sobre estas duas situações, obsessão e subjugação. Na obsessão, nós ainda temos livre-arbítrio, ainda podemos atuar. Segundo Allan Kardec, é uma das maiores dificuldades que a prática espírita pode apresentar. Caracteriza-se pelo domínio de alguns espíritos e exercem sobre certas pessoas. É praticado unicamente por espíritos inferiores que procuram dominar-nos. A obsessão, por sua vez, estará relacionada com três fatores básicos: falta de moral ou comportamento social e compatíveis com o bem. Exemplo, vícios. Grave desarmonia mental psíquica. Lesões físicas que afetem certas estruturas ou órgãos relacionados ao raciocínio. Algumas doenças do nosso sistema nervoso central. A obsessão é considerada fator primário quando a pessoa sofre a ação direta de um perseguidor espiritual. As imperfeições morais, egoísmo, orgulho, vaidade, ciúme, inveja, ganância, rancor, etc., e vícios de qualquer natureza são em geral definidos como fatores secundários. De uma ou outra forma, a obsessão conduz a quedas morais, pois as estruturas mentais e o seu pensamento são continuamente submetidos a influências perniciosas próprias ou estranhas que produzem, em consequência, atordoamentos do raciocínio, das ideias, das emoções. Mas nós, se ainda estivermos obsediados, ainda podemos ter o nosso livre-arbítrio a funcionar. Agora vou falar da subjugação. Aqui é que somos completamente uns joguetes nas mãos dos espíritos. Eles fazem de nós o que querem se nós estivermos subjugados. Segundo Allan Kardec, é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticado senão por espíritos inferiores que procuram dominar o obsidiado. Portanto, aqui, na subjugação, nós já estamos obsidiados, então eles ainda carregam mais para nos tentar subjugar. E nós somos uns verdadeiros joguetes nas mãos deles. Perda completa do discernimento e da emoção. O estágio de subjugação representa o clímax do processo ultriz que o adversário desencarnado impõe à sua vítima em torpe tentativa de aniquilar-lhe a existência física. Pela vossa atenção que tiveram em escutar-me, muito obrigado.